Graça e paz, tudo bem? Nós vamos dar sequência hoje na nossa leitura. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 7. Nós vamos começar no versículo 17. Paramos ontem no 16, quando Deus fechou a porta da arca. Versículo 17. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 20. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra: aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e o que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra: as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 24. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Então vamos lá. Nós temos estudado aqui um pouco sobre esse homem fascinante, né, que é Noé, e eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do dilúvio, tá? A chuva começou quando Noé tinha 600 anos e durou 40 dias e 40 noites. A água permaneceu 150 dias. A água diminuiu no final desses 150 dias e a arca parou aos 600 anos, 7 meses e 17 dias de Noé. O dilúvio durou no total 5 meses de 30 dias cada. 150 dias, né? Os topos das montanhas ficaram visíveis no 10º mês, no primeiro dia. A arca ficou parada 2 meses e 13 dias. Noé enviou o corvo 40 dias depois. A arca já estava parada 3 meses e 23 dias. Noé enviou a pomba 7 dias depois. Isso a gente vai ver em Gênesis 8, tá? Muitas coisas aqui a gente vai ver em Gênesis 8, só tô dando um resuminho aqui básico. Noé enviou a pomba 7 dias depois. A arca parada já estava 4 meses. Noé enviou a pomba novamente 7 dias depois. A arca estava parada 4 meses e 7 dias. A água secou aos 601 anos, 1 mês e 1 dia de Noé. A terra estava seca aos 601 anos, 2 meses e 27 dias de Noé. A duração total do dilúvio foi 365 dias. 1 ano solar. Ou seja, eles ficaram 1 ano trancados dentro da arca, né? E que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. Trancados com sua família, com vários animais, e obedecendo ao que Deus instruiu que ele fizesse, né? E aí eu queria deixar uma breve reflexão hoje. Eu não vou estender muito aqui hoje, porque senão a gente vai entrar aqui no capítulo 8, aí vai ficar muito grande a nossa reflexão. Então, eu vou deixar uma reflexão bem simples aqui para nós hoje, rápida. Noé conseguiu ser salvo porque ele era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Deus viu nele um coração reto, né? E toda aquela geração estava ímpia perante o Senhor, fazendo aquilo que desagradava a Deus, né? Então Deus teve misericórdia de Noé. No meio de uma geração perdida, ele encontrou um homem justo e ele deu um jeito de salvar aquela família, né? Como eu disse aqui ontem também, as mulheres daquela família tiveram um papel fundamental, porque elas passaram a cuidar da sua família, né? Elas passaram a cuidar, não, elas eram as responsáveis por alimentar a família, alimentar os animais. Então, como eu disse aqui ontem, elas tinham que conhecer plantas, sementes, né, ervas, para que pudesse servir de alimento, né? E que importante foi a função dessas mulheres também, né?
E aqui nós vemos aqui relatando, né, tudo que Noé fez e que Deus fez uma aliança com ele. Por quê? Porque ele era fiel ao Senhor, né? E que bênção isso, né? No final do capítulo 6, fala que Noé fez conforme tudo o que Deus tinha ordenado. E ainda sabendo algumas coisas, que Deus não falou tudo, mas algumas coisas ele sabia, mesmo assim ele permaneceu fiel. E Deus manda ele entrar na arca para salvar aquela geração dele, né? Ele e a família. E Noé faz tudo conforme o Senhor tinha ordenado. E no capítulo 7, no versículo 16, o Senhor fecha a porta da arca, porque como eu expliquei aqui ontem, né? Talvez ele não tivesse saúde emocional para fazer aquilo, né? E Deus ajudou, deu uma mãozinha ali para ele, porque imagina um parente seu gritando por socorro e você tendo que fechar e ir embora, né? E deixar ele ali gritando. Então foi bem difícil. E Deus o auxiliou em todo o tempo, né? E aí aconteceu o dilúvio e os animais todos foram exterminados e tudo que tinha fôlego de vida morreu, né? Naquele dilúvio, né? E foi aí que eu disse que também o Jardim do Éden, né? Que não dá para ser mais encontrado, né? Nem o Éden, por conta desse dilúvio, né? Que aconteceu. As águas subiram tanto que depois não se foi mais encontrado. E por isso que eu expliquei aqui em algum vídeo, que eu não lembro qual foi, que o jardim foi tomado novamente, né? Deus tomou, era um lugar de intimidade que ele criou com o homem, mas o homem não fez conforme aquilo que o Senhor tinha determinado, né? Desde o começo, Deus pede a nossa obediência, né? E ele tem provado aí várias pessoas, né? Que infelizmente muitas têm caído, né? Na desobediência. E aí nós lemos aqui hoje, né? Que as águas realmente vieram com força, né? E tudo foi exterminado. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Como vale a pena servir o Senhor, né? Sempre tem uma recompensa boa para aqueles que são fiéis ao Senhor, né? Que são dignos e são fiéis e tementes ao Senhor, né? Ele sempre tem uma recompensa, não recompensa de coisas, né? Recompensa de proximidade, intimidade, né? Que possamos levar esse exemplo de Noé hoje para a nossa vida, que possamos ser pessoas tementes ao Senhor e saber que Ele cuida dos seus. Que Deus abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã na nossa leitura.